Bom dia, galera. Vamos continuar a correção? Bom, esse assunto sobre raízes também a gente pode decompor, ou a gente fala decompor em fatores primos ou fatorando o radicando aqui da raiz, né? Então, nesse exercício 5, ele fala que ele dá um exemplo, né? Que a gente pode fatorar o radicando. Então, como que fatora? Sempre com números primos. Lembrem-se, números primos 2, 3, 5, 7, tá? Então, começamos aqui fatorando 875. Só pode ser pelo número 5, né? Porque ele terminou em 5, então começamos lá pelo 5, que vai dar 175, por 5, 35, por 5, 7 e por 7, 1. Então, esse número, ele foi o quê? Decomposto em fatores primos. Então, ficou o 5 elevado ao cubo, né? 3 vezes aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo, vezes 7. Então, eu posso aplicar a primeira propriedade, que é o índice e o expoente são iguais, eu posso tirar o 5 da raiz, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Tiro o 5 da raiz e vai ficar 5. Eu posso dizer que raiz cúbica de 875 é a mesma coisa que 5 que multiplica a raiz cúbica de 7. Aí, na letra A, ele pergunta, nessa etapa, quais as propriedades que foram utilizadas? Então, nós utilizamos a propriedade 1, né? Que quando o índice e o expoente são iguais, eu posso eliminar e fica só o radicando. E ele utilizou também a propriedade 3, que eu posso decompor. Por exemplo, eu tenho aqui n, a vezes b, eu posso fazer raiz de n de a, raiz de n de b. Então, eu utilizo as propriedades 1 e a propriedade 3. Depois ele pergunta aqui na letra B, simplifique as raízes como realizado no exemplo. Então, nós vamos decompor todos esses números. 162, decompondo, vai ficar 162 dividido por 2, 81. 81 só dá para dividir por 3, que dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. O que aconteceu? Eu decompus o 162 e ficou 2 que multiplica 3 elevado à quarta potência. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado à quarta. Então, eu posso escrever que raiz à quarta de 162 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, que multiplica 2. Olha, de novo, índice e expoente iguais, eu posso tirar da raiz. Então, vai ficar 3 raiz à quarta de 2. Essa é a resposta. No próximo, ele deu raiz à quinta de 128, eu vou decompor. 128 dividido por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, que dá 8 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, que dá 2 dividido por 2, que dá 1. Ou seja, 2 elevado à sétima potência é igual a 128. Só que o que acontece? Aqui é raiz à quinta, então eu tenho que deixar expoente e raiz igual. O que eu faço? Utilizo aquela propriedade da potenciação que a gente já aprendeu, onde se eu tenho bases iguais, eu posso somar os expoentes. 5 mais 2, 7. Tá? Só que aí eu deixo nessa formatação aqui, porque eu posso tirar o 2 da raiz, né? Porque aí fica o expoente igual ao índice. E sobra dentro da raiz o 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4, não é? Então, ficaria 2 raiz à quinta de 4. Essa é a resposta, tá?
Esse aqui, 2058. Começo sempre, se é um número par, começa sempre pelo 2. Então, olha lá, 2058 por 2 vai dar 1029, que dividido por 3, que aí já não dá mais por 2, vamos tentar por 3. Dá 343. Embora 343 termine com 3, ele não é divisível por 3. Lembra da regra? Vou somar, ó, 3 mais 4, 7, mais 3, 10. Tem 10 na tabuada do 3? Não, então não é divisível por 3, embora termine com 3, mas ele não é divisível. Por 5, que é o próximo número primo, também não dá, porque senão teria que terminar em 5. O próximo número primo é o 7. Por 7 dá 49. 49 por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1. Então, eu tenho aqui, decompondo 2058, vai ficar 2 vezes 3, olha lá, vezes 7 elevado ao cubo. Então, aí eu posso tirar o 7 da raiz, né? Porque ele tem o mesmo expoente que o índice. Tiro ele da raiz, sobrou o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Essa é a resposta. 540, vamos lá. Começamos por 2, dá 270, dividido por 2, dá 135. Terminou em 5, só vai ser divisível por 5, que vai dar 27 por 3, 9, por 3, 3 por 3, 1. Aqui também daria para eu dividir por 3, porque 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Mas vai dar na mesma, se eu dividir por 3 aqui, no final vai ser divisível por 5. Tanto faz, tá, gente? Cada um pode fazer da forma que achar melhor. Aqui, decompondo, então, ficaria 2 elevado ao quadrado. O 3 elevado ao cubo, mas como é raiz quadrada, eu vou deixar 3 ao quadrado, que multiplica 3. E o 5 que tá sozinho. Então, tiro da raiz o 2 e o 3. Tirei os 2 da raiz, sobrou o 5 e 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15.